quarto ano, então bora para a nossa aula de geografia. Hoje na nossa aula de geografia nós vamos falar os estados e as regiões do Brasil. Então vamos relembrar um pouquinho, né? Nosso planeta é o planeta Terra, moramos no continente América do Sul e no Brasil. Então a gente vai falar a Constituição do Brasil. O nosso país, gente, ele tem 26 estados e uma unidade de federação, que é a Brasília, que fica a sede, né, do nosso país, as questões administrativas. Então, na página 158 do nosso livro de geografia, abram aí, página 158 do livro de geografia. A página 158 mostra pra gente o mapa do Brasil, olha lá. Brasil Divisão Política 2019. É o título do mapa. Aqui embaixo tem a legenda mostrando pra gente, olha lá, o quadradinho todo preenchido. São capitais dos estados. E o quadradinho com uma bolinha dentro, capital do país. Observem o mapa, gente. Olha aí. Qual é o nosso estado? Acha aí o nosso estado. Todo mundo achou o nosso estado? Tá vendo? Tá mostrando pra gente a nossa capital, que é Belo Horizonte. Então fala pra mim agora a capital de Rondônia. Qual que é a capital de Rondônia? Porto Velho, isso mesmo. Então essa primeira parte do nosso conteúdo tá mostrando pra gente como o nosso país é dividido. A próxima página, 159, está falando sobre a nossa capital, que é Brasília. Aqui fala para nós que Brasília foi uma cidade planejada, como outras também. Brasília, gente, ela é a sede do nosso governo, assim como Belo Horizonte não tem a sede de Minas Gerais fica em Belo Horizonte. E assim Brasília é a sede do governo, né, do nosso país. Então, as autoridades do nosso país ficam em Brasília. Aí tem um texto falando mais pra gente sobre a cidade de Brasília, algumas curiosidades. Então, quando forem estudar para fazer as atividades, precisa ler, tá bom? A próxima página, que é a página 160, tá falando pra gente os limites entre os estados e municípios. Limite? Como assim? Imagina, gente, precisa de um limite, porque senão ia ficar muito bagunçado. Aonde começa e aonde termina uma cidade? Então, limite é isso, é a marca de separação entre dois municípios. Essa marca, esse limite, ele pode ser uma placa, pode ser uma ponte, ou pode ser um rio, ou também ele pode ser imaginário, ter só nos mapas. Então, todo município, todo estado tem um limite, que é de onde ele vai até onde ele termina. Como se fosse mesmo, essas linhas aqui, ó, são linhas imaginárias. Então, limite é isso. Então, aqui na próxima página, 161, tem uma atividade de 4 questões apenas. A número 1, vocês precisarão fazer uma pesquisa e achar o mapa do nosso município, ou seja, né, o mapa de Belo Horizonte, para responder essas perguntinhas aqui. Então, façam uma pesquisa, olhem o mapa, porque aqui no livro não tem o mapa do nosso município, tá bom? Então, vocês vão responder a 1, a 2, também é muito tranquilinha, a 3 também e a 4. A questão 4, gente, está falando, faça as atividades da página 4 a 7 e 12 a 15 no caderno de mapas, que é o nosso caderninho de mapas, tá bom? Então, vamos prosseguindo com o nosso conteúdo. A próxima página, que é a página 162, tá falando pra gente sobre as regiões brasileiras. O Brasil, ele é um só, mas ele é dividido em 5 partes, que é Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste. Deu um branco na professora, gente. Então vamos lá.
Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então aqui está mostrando para a gente em cores. Olha lá. Vamos acompanhar. Página 162. A cor aí, o roxinho, está mostrando para a gente que é a região Sul. O amarelo está mostrando para a gente a nossa região, que é Sudeste. O laranja está mostrando a região Nordeste. O verde, a região Norte. E esse verde musgo aqui está mostrando Centro-Oeste. Então, tá bem separadinho, tá vendo? Cada estado com a sua capital pertence a uma região diferente. E aí, gente, as regiões, elas cada uma tem seus costumes, tem um tipo de agricultura, tem um tipo de clima. Então, cada região do Brasil, ela tem a sua diversificação. O nosso país, ele é, muito diversificado. Por exemplo, se a gente for observar, a maioria das pessoas que moram no sul são pessoas de cores mais claras, com o olho também claro. E a gente, por exemplo, Nordeste, Manaus, a gente não consegue ver essa semelhança tão forte assim. As pessoas, elas são muito, diferentes. O Brasil, ele é um país muito misturado. Tem rostos de todos os tipos, cabelos de todos os tipos. Mas por quê? É tanta mistura assim no Brasil. Se a gente for lembrar, lá na colonização do Brasil, foi uma mistura de 3 raças, não é mesmo? Que é os índios, os portugueses e os africanos. Por isso que deu essa mistura toda no nosso país. Além de que, até hoje, continua vindo muitas pessoas de outros países. E essas pessoas casam com brasileiros e existe essa mistura aí de raça. Então, as regiões, elas são separadas e cada uma tem a sua particularidade. Como a nossa também, gente? E na página 164 e 165, tá falando pra gente sobre essa mistura. Está falando um pouquinho sobre os indígenas e sobre comunidades quilombolas, que são os africanos. Está explicando essa diversidade cultural para a gente. Então, vamos lá. Próxima página, 166 e 167. Aqui está trazendo para a gente 4 também atividades, 4 questões, que vocês irão responder de acordo com a leitura e com a explicação dessa aula. Tá muito tranquilo essas atividades também. Aqui tá falando assim que o professor vai indicar algumas fontes de consulta para que vocês façam uma pequena pesquisa, que é a questão 4. Eu indiquei essas fontes de consulta lá no cronograma, beleza? Então vamos passando. Agora, a partir da página 168, tem pra gente imagens. Olha aí, gente. A primeira é a região Nordeste, está mostrando para a gente pontos turísticos, está falando um pouquinho da particularidade dessa determinada região. Logo após tem Norte, Nordeste, depois tem o Centro-Oeste também com muitas imagens, bem bacana. E aí terminou o nosso conteúdo. E a próxima página aqui, que é a 174, também tem uma indicação de uma atividade muito legal, que se chama Mapa de Pontos Turísticos. Ela é muito bacana, você vai recortar, colar, desenhar, você vai ler aí a proposta da atividade. E quando a gente voltar, você vai trazer o seu mapa e falar pra gente por que você escolheu a determinada região, beleza? Eu deixei lá no cronograma, gente, uma atividade também, uma indicação de jogo, outro jogo. Esse jogo ele é muito legal, mas eu não consegui confeccionar porque eu não tinha o material que é necessário. São materiais recicláveis e de repente você tem na sua casa. Então é um jogo que fala sobre os estados e as regiões. Muito, muito bacana. Vale a pena você acessar o link e conferir essa dica da Tia Wanda, tá bom? Então,
Então, por hoje, a nossa aula de geografia fica aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma questão, ou até mesmo sobre a matéria, sobre a proposta ou sobre o jogo, a gente conversa na nossa videoaula, tá bom? Então, beijos, ficam com Deus.